Equações trigonométricas complexas, exemplo 2. Temos a equação complexa seno de 2x mais seno de x é igual a zero. E sabemos que é uma equação complexa porque temos duas vezes o x, que é diferente ao ângulo que eu tenho aqui. Tenho duas vezes um determinado ângulo e aqui eu tenho este determinado ângulo. Então, neste caso, sabemos que é uma equação trigonométrica complexa. E vamos achar o valor de x que satisfaça esta equação. E lembrando das identidades trigonométricas, temos seno de duas vezes um determinado ângulo, sabemos que é igual a duas vezes o seno de x, que multiplica o cosseno de x. Portanto, aqui temos seno de 2x. Seno de 2x equivale a duas vezes seno de x, que multiplica o cosseno de x, mais seno de x, como está aqui, que é igual a zero. E temos aqui, o que temos em fator comum é o seno de x, e podemos deixar o seno de x em evidência. Seno de x, abre parênteses, se eu tenho 2 vezes seno de x vezes cosseno de x, que divido por seno de x, sobra duas vezes o cosseno de x, mais seno de x por seno de x é igual a 1. Fecha parênteses, igual a zero. E, portanto, podemos concluir que temos seno de x igual a zero. Então, seno de x é igual a zero. E, neste caso, podemos deduzir que o valor de x é igual a 0 graus, 180 graus e a 360 graus. Esboçando o círculo trigonométrico, nós podemos perceber. Temos aqui um círculo trigonométrico, onde temos o eixo x, que é o eixo dos cossenos, e o eixo y, que é o eixo dos senos. Então, temos aqui o eixo dos cossenos e o eixo dos senos. E se eu estou falando o seno de um determinado ângulo, que é igual a zero, o zero está aqui. Se eu estou falando em seno, o seno é o eixo vertical, eu tenho aqui. Qual é o ângulo que é de seno deste ângulo? É igual a zero. Portanto, eu tenho zero, eu tenho 180, seno de 180 é igual a zero, e seno de 360 igual a zero. E depois eu tenho duas vezes cosseno de x mais 1 é igual a zero. Portanto, ficará duas vezes o cosseno de x mais 1 é igual a zero. Duas vezes o cosseno de x é igual a menos 1, o cosseno de x é igual a menos 1, que divide 2. No caso, eu tenho o eixo dos cossenos e eu posso dizer que menos 1 sobre 2 está aproximadamente aqui, menos 1 sobre 2. Se eu pontilhar ele para cima, eu terei aqui o equivalente a 120 graus. E se eu pontilhar ele para baixo, eu terei o equivalente a 240 graus. E, portanto, eu posso definir aqui que o valor de x ele pode ser 120 graus e ele pode ser 240 graus. E, neste caso, o x ele pode ser 0 graus, 180 graus e 360 graus. Podemos concluir que o valor de x que satisfaça essa equação, ele pode ser 0 graus, 180 graus, 360 graus, 120 graus ou 240 graus. Lembrando que eu tenho aqui o valor dos quadrantes, que é entre 0 e 360 graus. 0 e 360 graus compreende o quadrante 1, o quadrante 2, o quadrante 3 e o quadrante 4. Portanto, através deste desenvolvimento, podemos achar o valor de x, o valor do ângulo, que satisfaça esta equação trigonométrica complexa. Eu vos convido a assistir outros tutoriais e outros exemplos em matemática no site dariasplus.com.